A educação é uma das mais importantes instituições sociais. Compreender a importância da educação é muito importante nos dias atuais. A história da educação é marcada entre as áreas pública e privada. Sabes que no Brasil, as políticas educacionais são unidas com as políticas sociais e que são percebidas como força e resistência dos cidadãos, e que se destacam de maneira fundamental na economia e política. A política educacional é marcada pelas questões sociais, que representam as lutas de classe, no âmbito da educação como direito. A educação hoje se enxerga marcada por uma série de conflitos, que, no entanto, lhe sendo familiar no contexto escolar, se destaca atualmente de uma maneira extensa. No campo do papel social, as políticas sociais atendem os recursos sociais por meio de serviços sociais e assistenciais, para um benefício salarial às partes carentes da sociedade. Ainda que tal objetivo não contemple as reais funções de reduzir as desigualdades sociais, no intuito de originar mais serviços sociais à população menos beneficiada. Devemos buscar as transformações sociais, ficando para os assistentes sociais a responsabilidade de lutar com o Estado, para finalmente haver políticas sociais garantidas a todos. Deve ser garantida à sociedade educação sem medir a classe social. No entanto, para compreendermos as políticas sociais, devemos entender o contexto das políticas públicas. As políticas públicas são decisivas para a concretização de direitos humanos, pois elas atuam na estrutura básica do sistema capitalista, contribuindo para a construção do bem comum, visando a redução das desigualdades sociais. De tal modo, quando se trata da efetivação de direitos legitimados em uma ordem jurídico-legal de um Estado democrático de direitos, como é no Brasil, as políticas públicas assumem papel importante na redução da pobreza e das desigualdades sociais, elementos importantes para o bem-estar social com equidade, dignidade e autonomia. As políticas públicas são fundamentais para que os direitos sejam cumpridos e que devem ser tomadas medidas para o combate da violência, discriminação e desigualdade social, que geralmente se apresentam de forma discreta. Assim, as políticas públicas no comando de sua função têm por obrigação avaliar os direitos de cada cidadão. Portanto, tal dinâmica precisa que o Estado e a sociedade civil tenham uma afinidade de complementaridade. A educação é um direito social garantido pela Constituição Federal de 1988, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sendo obrigação do Estado garanti-lo a todos. A escola apresenta importância no desenvolvimento do cidadão, devendo desenvolver, no entanto, as questões escolares. A educação rompe o âmbito escolar. Se aprende muito também nas instituições sociais, na igreja, na família, na escola, na vizinhança, no clube, etc. A presença do serviço social na política educacional confere tarefas que ultrapassam o ambiente escolar, levando em conta a evasão escolar, a ausência dos pais na vida escolar dos filhos, a inadequação da escola, a falta de estrutura educacional que respeite a igualdade do acesso dos educandos. Não é de hoje a discussão da importância do serviço social na luta do direito da educação, que vai além da política, economia e social, uma vez que depende da política educacional. França e Ferreira, dois autores, em 2012, mencionam que a Constituição Federal de 1988, o ECA e a Lei de Diretrizes Básicas da Educação têm por obrigação zelar pelos direitos humanos diante os conjuntos de políticas públicas associadas, formando um sistema de proteção que tem a capacidade de originar o bem-estar das crianças, adolescentes e suas famílias. A participação do serviço social na política educacional determina atividades que vão além da área escolar,
destacando a falta da família na vida educacional do aluno, evasão escolar e etc. As questões sociais são destaque na política educacional, as quais sugerem desafios a quem contribui com a educação, surgindo demandas ao serviço social. O profissional de serviço social é mediador nas relações sociais, destacando entre elas trabalhadores, Estado e burguês. Destacando tais parâmetros, podemos definir o lugar do serviço social e a sua contribuição. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. E a sua contribuição na política educacional, podendo-se, então, apresentar a história do assistente social e sua importância na educação. A política educacional, assim como as demais políticas sociais, não pode ser refletida de maneira independente ou desconectada de uma totalidade histórica que abrange as bases materiais de produção e reprodução da vida dos sujeitos. Contudo, precisa ser compreendida a partir da contradição e articulação com os aspectos sociais, políticos e econômicos que determinada conjuntura sociohistórica. Temos que entender que o contexto escolar está ligado inteiramente à sociedade. De tal modo, Neto, um autor, escreveu em 1995 afirmando que é possível avaliar e debater a política educacional brasileira por meio de um fio condutor, como as diretrizes da legislação educacional. Ele diz que a análise da política educacional no Brasil vem se constituindo gradativamente numa preocupação e numa tarefa dos educadores comprometidos com os rumos da educação no país. O serviço social, em conjunto com a educação, tem como objetivo garantir o direito a todos, em cumprimento com as leis da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como atender suas necessidades sociais, como saúde, habitação, alimentação e educação, proporcionando sua inclusão social na sociedade. Atribui-se ao assistente social a garantia de direitos à saúde, educação, habitação, lazer, trabalho e etc. Ações para garantir a sociedade organizada. É importante destacar que a educação é decisiva para o crescimento do país. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 4º, retrata que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O país protagonizou movimentos sociais que contribuíram para a criação da legislação brasileira nas atribuições dos direitos sociais, como a Constituição Federal, promulgada em 1988, e as leis complementares, como a Lei 8.069 de 1990, que é a ECA, e a Lei 8.742 de 93, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Nessa perspectiva, França e Ferreira, em 2012, escreveram afirmando que a política assistencial tem como pontos fundamentais os mecanismos de concretização dos direitos à convivência familiar e comunitária,
Para tanto, é necessária a criação de medidas públicas a fim de fortalecer o âmbito familiar. Abre-se assim, portanto, vasta oportunidade de inserção do assistente social no âmbito escolar, em diversos níveis educacionais. A presença do serviço social na educação garante direitos, através do estudo de casos até dinâmicas em grupo, desenvolvendo a convivência familiar e a sociedade. O trabalho desenvolvido pelos assistentes sociais não se confunde à dos educadores, em que se pese a dimensão socioeducativa de suas ações. Sua inserção tem se dado no sentido de fortalecer as redes de sociabilidade e de acesso aos serviços sociais e dos processos socio-institucionais. A atual LDBN admite que compreendem a educação como uma política social que tem um compromisso de garantir direitos sociais, ou seja, indicando um conceito de educação que precisa ser praticada quanto à sua produção social e ao papel da escola frente à sociedade. É importante também destacar a emenda constitucional que propõe a inserção do serviço social na educação. O serviço social brasileiro ousa dizer não a forma como vem sendo implementado o acesso da população brasileira ao ensino, que, em larga medida, extravia seu caráter público, presencial, laico e de qualidade, em um contexto neoliberal no qual o Estado empenha-se para atender às exigências de organismos internacionais, criando as condições para a institucionalização de um padrão educacional que dissemina uma educação que contribui para a manutenção da desigualdade social e de relações sociais que alienam e desumanizam e conferem adesão passiva ao modo de ser burguês. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!